Você está vivendo situações recorrentes, parece que muda o cenário, muda as pessoas, mas parece que as situações são sempre as mesmas. Enquanto você não aprender o que tiver que aprender, com aquela lição, às vezes até impor limites, você vai continuar vivenciando aquilo, mesmo que mude as pessoas, mesmo que mude a cidade, mesmo que mude o trabalho, mas você vai achar um padrão repetitivo ali. Se você está passando por isso, está cansada, querendo entender como é que eu saio disso, como é que eu aprendo, como é que eu ensino o que precisa ser aprendido, o que precisa ser ensinado nesse negócio louco, para eu poder passar de fase ou parar de vivenciar essa experiência, fique comigo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, seja bem-vindo ao canal Querida Gratidão. Aqui falamos sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração, Hélio Couto, Abraham Hicks, tudo sem fim religioso. Eu vou lá, estudo, testo, aplico, faço tudo quanto é coisa, vejo o retorno e aquilo que Deus certo, que fez sentido de alguma maneira, eu sempre compartilho aqui com vocês, para a gente criar uma comunidade, uma egrégora que um ajuda o outro a evoluir. Então, simbora, gente. Sigo aqui no hotel no momento que eu estou gravando esse vídeo, com uma carinha de sono, porque já são 11h30 e era o único horário que eu tinha. Se eu colocar os vídeos na ordem que eu gravei, em outros vídeos anteriores eu explico como é que eu vim parar nesse hotel, então se você quiser saber, vai lá assistir os outros vídeos, porque senão eu vou me enrolar demais e vou fugir do foco. Bom, eu estou atualmente, quando eu gravo esse vídeo, na Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis, num hotel. E cada dia eu gravo de algum ângulo diferente. Hoje eu estou fazendo uma gambiarra em cima da cama, para ficar cenários diferentes e mais dinâmico para vocês. Vamos lá, então. Eu notei esses dias acontecendo comigo, conversando com uma grande amiga que também é esquizotérica, e mistura de esotérica com esquisita que nem eu, que acredita numas paradas bem doidas, que a maioria das pessoas do padrão sociedade julgam como algo ruim ou errado. E eu falei para ela, vai, manda se expor, né? Você sabe tudo da minha vida quase. Que eu tava atraindo um padrão repetitivo de pessoas pro lado amoroso mesmo. Se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu falo muito que muita coisa na minha vida melhorou muito com ressonância harmônica, com lei da atração, com os conhecimentos de Abraham Hicks, Neville Goddard, Louise Hay, por aí vai. Inclusive, deu um boom na minha vida de 2023 para cá financeiro. Saí da casa de 1.500, 3.000 para mais de 10 mil reais por mês, que para mim é um grande avanço, levando em consideração que a minha família e a minha mentalidade que foi imposta de escassez foi tremenda. Então, foi todo um processo de limpeza, de catarse, mas aí eu falo assim em outros vídeos também que eu posso deixar na referência para vocês. Porém, o amoroso ainda está num processo meio que vai, que não vai. Gente, para quem não sabe, eu tenho 31 anos, no momento que estou gravando esse vídeo, em fevereiro, último dia de fevereiro de 2025. Inclusive, estava na pracinha aqui perto, para quem não sabe, Nova Petrópolis, uma cidadezinha bem pequena. Estavam tocando marchinha de carnaval, eu acho. Mas não estava afim de ir lá, tá chovendo, e vou ficar por aqui mesmo. Não é muito a minha vibe essas coisas de carnaval. Então, seguindo, gente. Para quem sabe, eu sempre compartilho aqui um pouco da minha vida amorosa até certo ponto, né? Porque envolve outras pessoas e não é legal ficar expondo tudo. E eu não cito nomes também. Bem raro citar nomes. É só quando a pessoa permite, quando a pessoa quer. E muitas vezes é relacionado a meus amigos ou até seguidores que deixaram comentários em vídeos públicos, né? Então a pessoa já se expôs de alguma maneira. Ou pessoas que me pediram coisas por e-mail e falou que eu posso falar o nome. Então eu sempre cuido muito para trazer exemplos para vocês. Nesse caso, eu não vou citar nomes, mas foram pessoas que eu tive um relacionamento ali curto período de tempo, tá? Meu lado amoroso é um caos, gente. E eu descobri que um dos pontos que eu estou estudando para melhorar isso é que, naturalmente, eu me conecto muito fácil com arquétipos que têm o lado masculino muito forte. Tanto é que eu adoro falar de negócios, de falar de dinheiro, de processo, de ação, de fazer acontecer. Isso diz muito sobre a energia masculina que todos nós temos dentro de nós. Mas como assim, Amanda? Você é mulher, você tem energia masculina? Sim.
Todos nós temos energia masculina e feminina. O masculino diz muito sobre o ação, fazer, o provedor. Por isso que antigamente vinha muito aquela ideia de que o pai trabalha para dar sustento para a família e a mãe cuida dos filhos, protege, acalenta, cuida, ensina. Então, o lado feminino vem muito do carinho, do proteger, do acolher, do ensinar, do cuidar afetivamente através de gestos de serviço, como uma comida gostosa, como uma massagem, como um acalento, uma conversa, através de cafuné e por aí vai. E só a forma como eu me comporto, até o meu corte de cabelo, sim, diz muito sobre a minha personalidade. Vocês já percebem que eu não sou uma pessoa muito, não vou dizer feminina porque eu sou feminina, mas vocês percebem que eu não sou aquela feminina muito Barbie, eu diria até passiva. Eu entendo passiva que não é uma pessoa que aceita tudo, tá? Mas um passiva mais, não diria nem igual a Amélia da música, que faz tudo que o cara quer, mas eu não sou uma mulher muito de vou fazer todas as vontades de alguém. Eu sou muito doação, eu sou muito mais quero da minha forma e muitas vezes eu tenho que trabalhar isso em mim, porque senão eu quero que as pessoas façam tudo o que eu quero. Então, eu sou muito mais do impor, do liderar, do agir, do que do abraçar, do acalentar, do sentimentalismo. O meu lado de querer fazer dinheiro de diversas formas possíveis, respeitando leis universais, respeitando as pessoas, é muito forte. Eu tenho meu lado de ganância muito forte. Minha vontade de crescer é muito forte, mas percebam, a minha ganância não é sobre Maquiavel da vida, que os fins justificam os meios, eu não passo por cima de ninguém. Eu dou o meu melhor para conseguir dinheiro de maneira digna, ajudando as pessoas, dando o meu melhor em tudo que eu faço. Então, eu tenho uma energia masculina muito forte. Meus amigos até brincam que eu sou mais homem que muito homem. Porque eu não tenho papas na língua, eu sou sincera até demais, eu, às vezes tenho que cuidar para não ser sincericida. Então, vou acompanhando minha linha de raciocínio. Eu tô falando várias coisas aqui, mas não fazer sentido, tá? E eu percebo que por naturalmente eu ser assim, e já por ter usado arquétipos também que desenvolve isso bastante, por exemplo, arquétipos de estrategista, eu usei muito tempo a Cleópatra, que foi quando deu estalo. Que foi o período em que mais eu só atraía rapazes que não faziam sentido porque eu queria naquele momento, sabe? Eram pessoas que queriam coisas muito casuais. Não estou julgando se você quer algo casual, tá tudo certo, contanto que tenha responsabilidade afetiva e ambos saibam onde estão se metendo, também tá tudo tranquilo. Mas não dava fit com o que a Amanda queria naquele momento, então sempre finalizava. Se eu quero uma coisa e ele quer outra, não tem por que seguir com uma coisa que ambos querem coisas diferentes, não é mesmo? Então, o que eu quero dizer daqui? Vamos voltar, para não perder a linha de raciocínio, que eu já estou com sono. Percebi que tive relacionamentos, namorei 4 vezes nessa minha vida toda, contando de 18 aos meus 20 e tantos, que eu atualmente não namoro, e eu acho que não namoro desde os meus 26, uma coisa assim. Namoro mesmo, de namorar, de alguém pedir em casamento, de alguém pedir namoro, de pai e mãe saber. É desde os 20, 25, 26 anos, mais ou menos, tá? E eu fui ficando cada vez mais exigente de lá para cá, porque eu fui me conhecendo, fui me percebendo, e cada vez mais queria pessoas que tivessem um padrão de crescimento igual ao meu, em vários aspectos, intelectual, espiritual, físico. E é difícil, né, gente? É difícil você achar alguém que preza por cuidar de vários pilares da vida, não só um, só trabalho, só o corpo físico, só a espiritualidade. É porque a gente é um somatório de muitas coisas. É um dos pontos que eu levo muito para as minhas alunas nas aulas de yoga, sou prof de yoga, inclusive. Eu tô na matéria, então eu tenho que cuidar do meu corpo físico, mas não dá para viver só do físico, eu tenho que cuidar do meu espiritual também, mas não dá para viver só no espiritual porque eu tô no corpo físico. Se eu viver só no espiritual, eu viver no mundo das ideias, não é pra eu achar que eu sou doida. Se eu trabalhar só o meu físico, o meu espiritual vai ficar todo cagado, o meu intelectual vai ficar burro, o cérebro é um músculo, eu acho que é músculo. Se eu já falado besteira, me corrijam, tá? Eu sou engenheira.
Mas é uma região do teu corpo que precisa ser exercitada para se desenvolver. Isso aí eu tenho certeza. Então, tu precisa estudar, tu precisa ler, tu precisa aplicar, tu precisa aprender a teoria, fazer a prática. Eu dou muito valor. Eu cuido do meu intelectual, eu cuido do meu físico, do meu emocional. Por que que eu vou querer alguém que não tenha fit com isso, sabe? Não faz sentido. É complexo, gente. Então, eu dei todos esses rodeios para explicar para vocês que eu não me lembro se em algum momento eu tive uma vida amorosa muito plena. Exposição hardcore aqui. E aí eu percebi que eu estava atraindo padrões de conhecer pessoas, mais ou menos da minha idade, que aparentemente tinha fit comigo, mas que eram pessoas como se eu estivesse atraindo para ser terapeuta delas. Sendo que nem terapeuta eu sou. Tipo, ok, sou professora de yoga, pega a parte de terapias holísticas, mas eu não atendo com terapias, entende? O mais próximo disso é reprogramação mental. É o curso que eu tenho, mas eu não atendo exclusivamente de maneira personalizada. Eu tenho meu curso. É uma terapia, mas não é por fim terapêutico de fala que eu te escuto, sabe? Mas pro lado da psicoterapia, na verdade. E eram pessoas cheias de BO. Falei, gente, eu já tenho meus BO, vou ter que mexer de BO com o outro também. E fui percebendo que ia decaindo em aspectos que eu considerava importante. Um era interessante, era intelectualmente muito interessante, e eu sou uma pessoa que me atrai muito por intelecto. Nossa, a gente ficava conversando horas sobre várias coisas, desde assuntos de filosofia, engenharia, negócio, dinheiro, finanças, investimento, até memes, até piadas. E isso me cativa bastante, porque é alguém que eu sei que eu posso conversar qualquer coisa e é alguém que vai ter conteúdo. Tinha atração física, gostava de passar tempo com ele, era uma pessoa que também se exercita, até mais que eu, sei lá quantos quilômetros. Mas ele não queria um relacionamento sério, porque ele tinha saído de um relacionamento e ele queria zoar e tá tudo certo. Então, cada um vai pro teu canto. Teve responsabilidade efetiva e me falou, então isso foi legal. Podia ter sido um babaca. Mulheres também podem fazer isso, tá? Então, se você é mulher tá vendo esse vídeo, não seja babaca nem cafajeste com ninguém, tá? Responsabilidade efetiva, gente, porque senão você vai começar a acumular karma. Ou antimatéria, como ele fala. E não vai trazer coisas boas para você. Tudo que a gente tem uma consequência, né? Aí eu percebi que eu não vai ser cuidada, mas era mais pro lado do esporte, pro vôlei e tudo mais. Pagava também as próprias contas, graças a Deus, né? Porque, gente, encontrar gente com mais de 30 que não paga as próprias contas é triste, hein? Só que eu percebi que o intelectual tinha baixado um pouquinho. O físico também. Não que a pessoa tenha que ser um uso deus grego, eu também não sou. Mas eu percebi que o cuidado com o corpo físico reduziu, o cuidado com a alimentação reduziu, o cuidado com o cérebro reduziu, porque você é uma pessoa inteligente, porque você usa a sua inteligência. Você pode nascer com QI elevado, mas se você não usar, é a mesma coisa de você ter um guarda-roupa cheio de terno e não usar eles. Então, você pode nascer com facilidade de aprendizado, mas você tem que saber usar. Não estou desmerecendo ninguém. Estou fazendo comparativos, mesmo que eu não deveria fazer, mas para vocês entenderem o padrão que eu estava atraindo. Tinha pontos similares ali, mas estava decaindo. Inicialmente, achei que era coisa da minha cabeça. Também não ia dar certo, porque ele também não queria nada certo. E aí, eu tomei a frente. Falei, não foi diferente do anterior. Que ele mandou a real do que ele queria, eu falei que não era o que eu queria, ali encerrou com ambos em comum acordo. No meu caso, nesse caso, foi eu que tomei a frente. Falei para ele que eu percebi que ele queria uma coisa, eu queria outra, perguntei se a minha percepção, a minha leitura corporal dele estava correta. Ele me disse que sim. No momento ele estava ficando no trabalho, ele não tinha tempo no relacionamento amoroso. Eu falei, então, eu quero alguém que tenha tempo também para mim. Apesar de eu também ser uma pessoa que não tem tempo para nada, estou disposta a encontrar, achar, reorganizar minha agenda para ter uma relação com alguém. Então não vai dar certo. Mas sigo conversando de boa com os dois, pessoas maravilhosas, mas eles lá, eu aqui. Seguiu uma parceria de amizade no máximo, sabe?
Aí veio um terceiro. Isso em meses, sabe? Ocorrendo assim, conforme eu fui vivendo e tudo mais. Cuidava ainda menos do corpo, tinha abandonado a academia, outras coisas, porque não tinha tempo, ou tinha que trabalhar ou cuidar do próprio corpo. Tinha um trabalho que era algo que ele poderia fazer mais do que ele fazia, ele é uma pessoa muito inteligente, eu sentia que era como se ele estivesse desperdiçando o cérebro dele, porque ele fazia um trabalho que ele poderia fazer algo a mais, não desmerecendo nenhum trabalho, mas ele era inteligente o suficiente para conseguir outras coisas melhor, mas estava acomodado, não se mexia para ir atrás de coisas melhores, já que ele era inteligente para conseguir isso. Esse tinha filho, então entrava mais BOs, porque à medida que se eu me envolvesse mais com ele, eu teria que criar uma relação com os filhos dele também. Eu não sei se eu estava afim, e eu também não sei se eu quero ter filho, então já entram muitas outras coisas. Financeiramente falando, era pior também. Perceberam que vai cair? Cada vez menos cuidando do corpo, cada vez menos cuidando do dinheiro, cada vez menos se valorizando como pessoa, porque todos eram inteligentes, mas foi ficando mais acomodado. E esse entrou uma variável nova para compor o pacote. Filho, gente, eu não estou julgando. Eu estou mostrando coisas que eu achei de padrões. Cada um faz o que quer da tua vida, tá? Mas eu não quero alguém acomodada comigo, que é um exemplo. Ah, Amanda, você é muito exigente, você não vai achar ninguém desse jeito. Que eu fique pra titia, como dizem. Gente, se você tem receio ou medo da sua própria companhia, ou a solitude, ou a solidão, como muitas pessoas falam, eu prefiro falar solitude porque eu me conheço e eu gosto muito da minha companhia. Eu amo morar sozinha. Tanto é que sem passar muito tempo na casa de alguém me incomoda. Pelo menos aqui no hotel, vejo outras pessoas, mas no quarto estou sozinha. Eu amo minha própria companhia. Então, se o universo escolheu isso para mim, eu vou aceitar em algum momento plena. O antes só do que mal acompanhada nunca fez tanto sentido. Então, eu não vou me permitir me relacionar com alguém que não faz sentido para mim só para não ficar sozinha. E se você que está vendo esse vídeo tem essa percepção de vou ficar só com ao fulano porque não achei coisa melhor, porque não me valorizo, para não ficar sozinha, se valorize. E valorize a pessoa também, porque ela merece alguém que queira ela como ela é, e não que queira ela só para não ficar sozinha. Seguindo. Então, já estou me adiantando dos comentários, que eu sei que pode dar bafafá nisso aqui, né? Eu estou me expondo. E eu comentei com essa minha amiga, cara, eu tô com medo dela, porque o próximo agora vai ser o mendigo. Porque o que tá acontecendo, gente? Todos eles, à medida que se sentiam mais confortáveis, começavam a falar como se fosse quase uma terapeuta. E falar, viu? Será que eu cobro a hora da terapia? Não sei vocês, pessoas, mas quando a gente tem um lado espiritual muito aflorado, tem a empatia muito forte, e às vezes você não precisa nem falar, a pessoa sente. E à medida que ela vai se sentindo mais confortável, ela vai se abrir com você, mesmo que você não tenha falado nada. Já me aconteceu de pessoa na rua, do nada se abrir comigo. Nunca nem vi a mulher na minha vida, ela começa a falar da vida dela. Minha irmã também, minha mãe também, então eu acredito que deve ser um padrão energético, porque não se faz isso com todo mundo, né? E aí, eu falei pra ela, ela começou a rir. E eu comecei a conversar com ela, cara, eu não sei, amiga, também não vou expor ela, tá? Mas se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é dela. Cara, eu tô tentando entender o que eu não tô aprendendo. Ela, que bom que eu não tive nem que te falar, né? Eu falei, sim, eu sei que tu entendeu o que eu quis dizer. O que eu não tô aprendendo? O que eu quero dizer com isso? Estou repetindo padrões, a vida tá me repetindo a mesma prova várias vezes, tá piorando as provas, as provações, mas que seguem um padrão, por isso que eu estava comparando, para vocês entenderem, para aprender. E eu de acho do universo, o que é para aprender com esses homens, gente? Eu tenho medo de continuar me permitindo conhecer as pessoas e o próximo vir mais cagado que sei lá o que é. Universo, o que eu tenho que aprender? Mas amando hoje em dia tá assim mesmo? Você não vê que tem várias mulheres reclamando que tá difícil achar um relacionamento?
Ok, possivelmente sim, porque eu já ouvi várias mulheres falando, pessoas parecidas comigo fisicamente, mais magra, mais gorda, mais alta, mais baixa, loira, negra, morena, olho claro, qualquer padrão de beleza, tá? Então não é o problema, não é a mulher. Mas eu também acredito muito em você atrai aquilo que você vibra, você atrai aquilo que você atrai espelhos, você atrai pessoas que têm características parecidas contigo que te incomodam para te fazer se avaliar. Então, eu acredito em tanta coisa, então eu não acredito que ninguém entre na minha vida à toa. Então, sim, tinha alguma coisa que eu tinha que aprender com cada um deles, o boy A, B e C, e por que eles estavam regredindo em aspectos que eu valorizo muito. Não acredito que seja porque eu estava sendo exigente, como eu comentei com vocês. Se você aceita uma banana verde, uma banana madura, uma banana estragada, o universo não vai te julgar, ele vai te dar amém. Se você acha que só merece uma banana estragada, ele só vai te mandar uma banana estragada. Se você acredita que merece uma banana madura, ele vai te mandar uma banana madura. Se vai ser uma verde, vai te mandar uma verde. Não é sobre bananas, pessoas, e nem vem com quem tá certo pro meu lado. Vocês entenderam o que eu queria dizer. Então, não é que o universo que esteja querendo me dar uma lição de para de ser tão exigente, aceita qualquer coisa que eu tô te mandando e era isso. Não, não é isso. Ele não vê a vida dessa maneira. A gente que julga dessa maneira. Por crenças que temos dentro da gente, tá? Você atrai aquilo que você acredita que merece. E eu, conscientemente, não acredito que eu merecia aquelas realidades. Mas será que inconsciente eu não merecia? Aí eu comecei a pensar. Amiga, o que eu não tô aprendendo? O que eu não tô aprendendo? E eu muitos anos eu reflito, e eu me percebo, e eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha mente, faço terapia, até banco terapeuta de vez em quando passa, não tem como escapar, cuido do meu intelectual. Falei, cara, por que eu tô atraindo pessoas acomodadas, ou pessoas que não querem relacionamento? Não tá tudo certo, cada um faz o que quer da sua vida, mas não é pra vir pra mim esse tipo de pessoa, por que eu tô atraindo? Será que no fundo eu não quero um relacionamento? Porque eu não quero casar, porque eu não quero ter filho, então é melhor nem me relacionar com alguém? Será que eu não acredito que eu sou merecedora de uma pessoa que se cuida, que estuda, que trabalha? Não sei, será que tem um bloqueio que eu não me permita receber? Também não sei. E eu fui refletindo junto com ela. E ela me trouxe um ponto que foi crucial, que é a chave para esse vídeo, depois de fazer esse monólogo. Então, já estou dizendo que esse vídeo vai ficar gigante mesmo. Então, se você quer aprender porque você está atraindo situações sequentes, você vai escutar com calma e vai adaptar para a sua realidade, tá? Estou dando esse exemplo porque vai fazer muito sentido. Não, e pode ser que sua realidade nem seja relacionamento amoroso, seja emprego, por exemplo. É a mesma essência, só muda a situação, tá? Ela me soltou o seguinte: às vezes, a vida te coloca em situações repetidas, até me arrepio só de lembrar. Às vezes, a vida te coloca em situações repetidas para você aprender a impor limites, para você dizer não, universo, eu não quero mais disso. Não é porque necessariamente eu esteja sendo espelho daquela pessoa, não é necessariamente porque eu não esteja, de fato, acreditando que eu mereço a pessoa XPTO, com XP características. Às vezes, o universo me mostrando o que eu não quero, para eu cada vez mais lapidar o que eu quero. Será que a Amanda estava, de fato, emanando para o universo um rapaz que tivesse as características que ela gostaria? Sendo bem sincera, gente, eu nunca parei muito para pensar nisso. Já fiz uma época, quero e morria. O que eu tenho muito afinco e ainda tenho, e acredito que só vai melhorar quando ficar milionária, é dinheiro. Eu passo horas pensando em dinheiro, mas não na falta, em como ele vai me proporcionar possibilidades de ajudar outras pessoas, de viajar, como eu estou aqui, de melhorar intelectualmente, de melhorar profissionalmente, de proporcionar momentos maravilhosos para minha família, para os meus amigos. E eu falo disso com desejo, com uma gana. E eu não faço isso relacionado a desejar que o universo me mande a pessoa XPTO.
porque nunca foi para mim uma prioridade. Nunca foi para mim ficar várias horas do meu dia pensando qual é o rapaz que eu quero atrair para mim, porque eu sempre achei tão supérfluo. Já dinheiro? Não. Olha aí, ó. Dinheiro me traz possibilidades. Mas por que que o amor também não poderia? Então eu comecei a refletir sobre isso. Falei, cara, eu passo muito tempo pensando em fazer dinheiro, novas formas de fazer dinheiro, novas formas de ajudar as pessoas e me sentir feliz por estar contribuindo e recebendo dinheiro como uma troca. Por que que eu nunca pensei muito assim, com esse afinco, com essa gana no meu lado amoroso? Se vocês verem os meus vídeos, eu falo vez ou outra sobre isso, mas eu falo muito pouco. E não é porque eu não sei sobre os conteúdos da bioquímica do amor e tal, porque não é uma coisa que me interessa. Nunca foi algo que me gerou gana de falar. E se eu falo pouco, se eu penso pouco, se eu mentalizo pouco, se eu idealizo pouco, o que o universo vai mandar? Qualquer coisa. E o que tá vindo? Qualquer coisa. Mas não é porque tem várias gurias da tua idade hoje construindo com isso? Acho difícil, tá? Porque também tem gurias da minha idade que são casadas, tem gurias da minha idade que têm relacionamentos maravilhosos, e eu vou falar o quê? Novamente, não é sobre beleza, não é sobre status, nem classe social. É sobre aquilo que você está vibrando, aquilo que você acredita, aquilo que você impõe limites. E aí eu fui percebendo. O primeiro, ele me falou limite, mesmo que eu estivesse gostando dele, foi o que eu mais gostei, foi o primeiro, tá? Foi um tempo maior também. Por conta do intelectual. De conseguir conversar muito. É muito difícil achar alguém que consegue conversar sobre tudo. Infelizmente. E aquilo me cativou bastante. Então doeu. Doeu eu quebrar o vínculo. E ele não queria, porque ele queria ficar, né? Amanda, Joana, Mariana, Paula. Eu não queria ser só mais uma lista de alguém. Então eu tive que cortar. Hoje já tá bem, tudo bem, graças a Deus. Os demais foi muito mais fácil porque, né? Seu intelectual não é muito desenvolvido para mim, eu tenho mais facilidade de me desapegar, gente. E eu fui falando cada vez não. Não, não quero isso. Universo e manda o próximo. Não, também não quero isso. Universo e manda o próximo. Então eu percebi que cada vez que ia piorando, ia intensificando o meu não. Não é o que eu quero. Não é esse tipo de cara que eu quero. Não é esse tipo de pessoa que eu quero. E aí o que a minha amiga falou fez muito sentido. A vida está me apresentando situações para eu intensificar aquilo que eu quero. Quem fala muito bem sobre isso são os Abraham Hicks. Eu aprendi muito nos vídeos da Tânia, que ela traduz alguns vídeos dele em inglês, ela é maravilhosa. A Tânia é do canal Academia de Desenvolvimento Pessoal, maravilhosa, aconselho. Não estou sendo paga, estou recomendando porque eu aprendo muito com ela, para vocês também poderem aprender. Então, às vezes, a vida nos apresenta situações para a gente intensificar aquilo que a gente quer. Como é que eu sei que eu quero isso se eu não viver o oposto? Como é que eu sei que eu quero amor se eu não viver o ódio? Como é que eu sei que eu quero alegria se eu não viver a tristeza? Estamos no mundo dual. Para você saber o que você quer, você tem que ver o que você não quer. Como é que você vai ter um comparativo? Então, para mim, por enquanto, a conclusão que eu cheguei foi essa. Foram pessoas que apareceram na minha vida para mostrar aquilo que eu não quero. Se eu fosse uma pessoa que tivesse ali, meu Deus, tenho 31, ai, agorinha, meu relógio biológico, não sei o que, blá, 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 vou ficar com o primeiro que aparecer. Eu ia estar sentada na graxa, gente. Ia provavelmente ficar corna, não estaria feliz, estaria frustrada por aceitar qualquer coisa. Por aceitar pessoas que não iriam me tratar de maneira digna, com base naquilo que eu queria, no base que elas estavam dispostas a dar. Não teria reciprocidade, não teria equilíbrio. Então, o que eu quero para dizer depois de falar todo esse monólogo, para quem ficou até o final e acompanhou, avalia o que está acontecendo na minha vida. Mudo de emprego, continuo com o chefe chato. Muda de emprego, continuo com colegas que me irritam. Nunca dá certo com ninguém. Todo mundo que namora te trai. Bobeou ser assaltado. Sei lá, tem padrões que você vai mudando de cidade, mudando um pouquinho das coisas, mas acontece sempre a mesma coisa, às vezes muda levemente as pessoas, às vezes até fisicamente falando a pessoa é parecida. O que você não está querendo enxergar aí, hein? Será que é falta de merecimento? Você não está achando que você merece coisa melhor do que você está vivendo?
Será que é falta de impor limite? Às vezes a gente não vai falar não. Eu tava conversando esses dias com um cara, inclusive no passado a gente ficava, hoje a gente sabe, era amigo. E, meu, ele já se meteu em cada furada porque ele não sabe encerrar ciclos, gente. Se você começou, você tem que saber encerrar. Você então tem que sair. Se teve início, tem que ter um fim. Ele tem medo de magoar as pessoas. Eu falei, meu filho, só de ter nascido, você já está exposto a ser magoado e a magoar. Você não mora isolado na caverna lá no Tibete. A vida é sobre isso. Ter responsabilidade afetiva, ter sinceridade, muita comunicação para evitar frustrações e expectativas exacerbadas. Na verdade, nem expectativa é boa, né? Mas comunicação. Aí, se a pessoa vai sofrer, porque ela fez coisinha na cabeça dela, mas você foi sincero do que você queria. Então, às vezes você não sabe encerrar ciclos, às vezes você não sabe falar não. Às vezes você é muito carente e acha que merece qualquer coisa que o universo está mandando. Primeira coisa que vem primeiro, e o problema não é o universo. É você que vibrou para atrair aquela carcaça ruim que tá vindo para você. Aquela cachorrada. Nunca é o universo, gente. Ele só responde aquilo que a gente pede para ele de alguma maneira. Consciente ou inconsciente. Então, eu pedi para vivenciar e conviver com esses caras por alguns meses ali e falar, cara, não quero não. Não quero isso, não quero. E se tiver que ficar solteira, ok. Se não for para estar com alguém que faça sentido para mim, também ok. E que se não for para estar com alguém que eu faça sentido para essa pessoa, ok também. Tem que ter reciprocidade, tem que ter sinceridade, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter parceria. Não é só sobre inteligência, sobre sexo, sobre atração. É uma junção de fatores, gente. Se for só uma coisa, uma hora você cansa. E a pessoa também. Então, se você está atraindo esses padrões em qualquer área da sua vida, vai meditar e refletir para tentar entender onde é que está o BO para poder passar nessa fase do videogame da vida e parar de atrair essa situação. Ensinar o que eu preciso ensinar naquela situação, aprender o que eu preciso aprender e tchau e benção. Para a pessoa assumir a sua vida, se mudar de emprego, ou ela mudar da água para o vinho, porque é assim que acontece quando a gente consegue evoluir numa etapa, tá? Alguma coisa vai acontecer ali para mudar aquele padrão. Então, se você está vencendo, bora refletir o que está acontecendo ali? Tá, Amanda, essa vida continua um caos amoroso? Mais ou menos. Não, gente, está bem melhor atualmente. Não vou entrar em detalhes, mas está bem melhor. Estou atraindo pessoas que fazem mais sentido com o que eu sou, com o que eu acredito, com o que eu penso, com o que eu quero. No momento adequado, falarei mais sobre isso. Mas melhorou depois que eu percebi e veio clareza depois dessa conversa com essa minha amiga, muito rápido, inclusive. Coisas de mês e meio depois, eu conheci uma pessoa muito incrível que eu estou ali conhecendo. Então, não estou criando expectativa, até porque expectativa só faz a gente se frustrar. E eu estou me permitindo conhecer essa pessoa e ela está se permitindo me conhecer. Está sendo uma parceria bem legal. Se no futuro virar alguma coisa, eu falo mais sobre isso. Talvez até traga ele para cá. Mas, no momento, é só o que eu tenho para falar para vocês. Mas eu consegui quebrar esse padrão, pelo menos por enquanto. Então, uhul! Um PO a menos, né, minha gente? É esse computador que toda hora com notificação aqui. Então, gente, depois deste monólogo, era isso que eu queria falar para vocês. Eu senti do fundo do meu coração que era para me expor dessa maneira, não me importa. Quem quiser julgar, que julgue. Se eu não falar nada, você julgar de qualquer jeito. Mas eu me expus aqui para poder compartilhar com você que todo mundo passa por várias coisas que a gente acha que só a gente está passando. Todo mundo passa por situações repetitivas e não sabe como sair desses BO. Todo mundo tem dívida. Todo mundo já pagou as dívidas. Todo mundo tem BO no trabalho. Todo mundo aprendeu a resolver de algum jeito BO do trabalho. Todo mundo tem BO em casa. Então, quando eu trago o exemplo da minha vida, é para isso. Eu não estou querendo me aparecer. Não gosto de me expor, mas sinto que às vezes eu preciso para poder passar a informação que eu quero passar, e eu sinto que o YouTube é um dos meus propósitos de vida. Então, às vezes eu vou me expor e tá tudo certo. E eu gostaria de saber agora a tua opinião. Eu sempre gosto quando vocês comentam comigo aqui, né? Faz sentido, Amanda? Não faz sentido? Você tá falando asneira? Não tá falando asneira?
Concordo, não concordo, mas, gente, com gentileza, com carinho e com responsabilidade. Não precisa me xingar, tá? Senão eu bateu, levou. Comigo reciprocidade. Se você for uma pessoa que vai falar de uma maneira mais ríspida, eu também vou te responder assim. Se você vai me mais comunicar comigo de maneira carinhosa e respeitosa, mesmo que você não concorde com o que eu falei, também vou te responder assim. Você vai ter de mim aquilo que você me proporciona. E isso é fundamental, faz total diferença para suas relações, para elas estarem sempre equilibradas, e você nem se dá de mais, nem se dá de menos. E o outro também. Faz sentido, pessoal? Quem quiser fazer aula de yoga comigo, vou deixar o detalhe dos meus cursos aqui. Você pode começar a fazer aula comigo a partir de R$ 47, pagamento único. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem os meus cursos de yoga que custam esse valor. Mais barato do que uma pizza do mês para fazer yoga várias e várias vezes. Eu acho que dá para fazer quase um ano. Tem aula para fazer aula de yoga para um ano ali nesse curso. Tem as aulas ao vivo, que a gente vai conversar pelo Meet e tudo mais. Tem várias outras opções ali. Também posso te ajudar com a parte de marketing digital, se for o seu caso. Social media, tráfego pago, por aí vai. Então, tudo eu vou deixar aqui no comentário fixado na descrição desse vídeo. Desejo para vocês um dia maravilhoso e abençoado. Vou deixar aqui umas referências de vídeos que fazem sentido com esse tema aqui, que talvez você possa curtir. Te aguardo no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, aí para você receber os próximos vídeos, dá aquele like, para o YouTube entregar os meus vídeos para ajudar mais pessoas. E te vejo no próximo vídeo, gente. Um beijão, que o seu dia seja maravilhoso e abençoado. Namastê e até a próxima. Tchau, tchau.